apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados e acolhidos, não somente pela nossa equipe, mas pela espiritualidade que nos acompanha neste momento. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, a Ione, o Dr. Joel, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Hoje o nosso tema é Ser Luz. É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1 e 2. Vamos então, neste momento, serenando nossas mentes, elevando o nosso pensamento ao Pai, sintonizando com os nossos mentores e com os amigos da Colônia Maria de Nazaré e todos os espíritos que nos acompanham, seja para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Vamos pedir permissão, então, para dar início ao nosso encontro de hoje. A Deus nós pedimos essa permissão com a prece de abertura que será feita pela Poliana. Boa noite a todos. Vamos à nossa prece. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Depois dessa prece, a gente vai passar então para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje fica por conta da Ana. Bem, boa noite. Eu escolhi a mensagem de título Otimismo. Não percas o otimismo. O trabalho é uma bênção. Age construindo. Quem serve aos outros semeia paz e alegria para si mesmo. Se erraste, recomeça a empreitada da ação na qual te comprometeste. Não creias em vitórias do bem sem árduos problemas a resolver. Convence-te de que a dor é sempre renovação para o bem. Evita os assuntos infelizes. Fala, auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Aprende simplicidade, para que não te envergues ao peso das bagagens inúteis. Não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la. Conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará.
Em nossa condição evolutiva, ainda não sabemos medir a resistência uns dos outros. Em razão disso, guardemos a nossa dor ou a emenda que é positivamente nossa e exportemos a alegria e a esperança onde estivermos. Autor Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, da obra Caminho Iluminado. Diante, então, da prece muito bem feita pela Poliana, dessa mensagem linda que a Ana nos trouxe, vamos pedir agora para que a Rita proceda a leitura do Evangelho. Boa noite. Nem os que acenderam uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê a luz a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta, que não haja de ser manifestada, nem escondida, que não haja de saber se fazer pública. Lucas capítulo 8, versículo 16 a 17. Bem, agora então vamos passar para os nossos questionamentos. E para que a gente possa entender o que significa ser luz neste trecho do Evangelho, é preciso primeiro, antes, a gente entender um pouquinho sobre a metodologia utilizada por Jesus. Assim, nós vamos iniciar os nossos questionamentos perguntando para Ana. Ana, o que são parábolas? Você pode nos auxiliar? E já aproveitando, a gente pergunta o que são parábolas e por que Jesus se utilizava das parábolas, né? Assim já fica uma resposta mais completa. As parábolas são histórias que se caracterizam por serem, de certa forma, curtas e objetivas. Elas têm o objetivo de transmitir ensinos e, normalmente, o fazem por meio de comparações, da explanação de fatos reais e de elementos comuns à época em que foram escritas. Os ensinos transmitidos são os mais variados, mas normalmente vemos ensinos ligados à moral e virtudes, à sabedoria e também à religião e doutrina. As parábolas mais conhecidas são as que Jesus produziu. E ele usava de parábolas porque as pessoas não estavam, como a maioria ainda hoje não está, preparadas para entender seus ensinamentos. Então Jesus usava uma linguagem figurativa que servisse em todos os tempos e cada um a seu tempo despertasse para seus ensinamentos. Jesus frequentemente usava parábolas como um meio de ilustrar profundas verdades divinas. Histórias assim são facilmente lembradas. Os personagens são fortes e o simbolismo rico em significado. Passa a palavra. Bem, a Ana respondeu de uma forma tão completa que não cabe mais neste momento nenhuma observação, né? Parábolas a gente pode entender como historinhas, imagens, né? De alguma coisa que acontece e Jesus as utiliza como forma de facilitar o entendimento do pessoal daquela época, né? E assim também fazer com que suas palavras sejam digamos assim, atuais em qualquer momento. Então vamos dar continuidade perguntando: como a gente pode utilizar a pedagogia de ensino de Jesus nos dias atuais, já que ele ensinava de uma maneira mais pitoresca? Como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? E a gente pergunta para a Ione, que a Ione trabalha com educação. Então, nada melhor do que a Ione para estar nos dando uma referência sobre essa metodologia, essa pedagogia utilizada por Jesus. Ione, você pode nos auxiliar? A pedagogia de Jesus nos ensina a evangelização e o exemplo. É fundamental retomar que nos tempos dele muito se ensinou, respeitando assim a maturidade de cada um para a compreensão dos seus ensinamentos. O fato de conhecer não era importante, porém o fato de sentir-se tocado pelos seus ensinamentos, realmente moldando novos comportamentos, era o que importava. Penso que é assim
que assim é que podemos utilizar a pedagogia do seu amor nos dias de hoje, seguindo o seu exemplo, respeitando o tempo de aprendizagem de cada um, evangelizando com alegria e humildade. Puxa, com este estudo me pego entendendo o termo mestre, que vem de Mestre Jesus, que ensina com amor e paciência aos seus irmãos, respeitando o tempo de aprendizagem e ensina o que cada um precisava e precisa aprender, fazendo amarrações aos contextos dos seus filhos, a fim de facilitar a compreensão. Que utilizemos essa pedagogia de ensino do amor e que busquemos muito a aprender e exemplificar. Bem, diante do que a Ione colocou, ficou muito claro, né? A gente dá prosseguimento, então. E a gente pergunta agora para o Devanir. Devanir, como é que a gente pode entender os diversos tipos de conhecimento que existem hoje? Por exemplo, o conhecimento literário, técnico, científico, religioso, filosófico, né? Qual deles é o conhecimento que significa luz colocado no Evangelho? Você pode nos auxiliar, Devanir? Uma boa noite. Trazendo essas considerações para o nosso cotidiano, podemos nos situar exatamente na condição daqueles que já entenderam a teoria da proposta do Cristo Jesus, amai-vos uns aos outros. Mas nos demoramos timidamente na simples apreciação da beleza e perfeição desse princípio, sem a coragem necessária para colocá-lo em prática. Colocar a lei do amor em prática custa muito caro ao espírito, porque ele precisa se desvencilhar de pesados fardos a que se apega, preservando a sua bagagem pesos inúteis que o bom senso já demonstra que devem ser descartados: o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Os grandes adversários da luz do conhecimento espiritual aplicado são esses comparsas responsáveis pelo atraso da humanidade, na violência, no crime, na indiferença, na guerra e no desamor. É preciso, então, que façamos brilhar a luz da verdade o mais alto possível em nossas vidas, clareando ao nosso redor. Façamos primeiramente luz interior, dissipando as trevas da ignorância desses monstros, que são o egoísmo, o orgulho e a vaidade, fazendo claridade. Bem nisso, tímido e vacilante, mas com combustível da boa vontade do desejo de progresso, em breve um clarão irradiante de amor. Abandonar o orgulho humano, aquele que não leva desaforo para casa, é um ato de coragem admirável. O mundo cobra em seus valores perecíveis e transitórios que tenhamos sucesso, que sejamos arrogantes, que enfrentemos a batalha da vida como guerreiros vulgares que se matam uns aos outros na busca de brilhos ilusórios. O amor e a caridade, porém, acendem a luz imortal, não no sucesso transitório e efêmero da terra, mas na conquista de afeto imortal para nossa alma que viverá para sempre, mostrando que o gesto de humildade de hoje é o tesouro de alegrias do futuro, aquele que o ladrão não consegue roubar. Um dia, o milagre do amor que praticamos hoje, inicialmente tímido e indeciso, mais tarde desinteressado e altruístico, mais tarde se revelará para nossa surpresa a fonte perene de felicidade, iluminando a todos os que amamos pelos milagres da luz do Cristo, que saibamos irradiar nossos corações. E ainda hoje, olhe ao redor, há algo a fazer, há um coração que precisa de nós. Um telefonema, uma mensagem, um gesto pode significar uma fagulha de luz na treva de solidão de uma alma, onde devemos sempre pensar: façamos o bem, e o bem nos fará muito bem. Passa a palavra. O Devanir colocou muito bem, né? Explicando de uma forma muito eficiente o que seria esse conhecimento, né, que a gente coloca, esses saberes, na verdade, né, tipo de conhecimento no sentido de luz. Eu não sei se a Rita ou o professor Joel tem alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. Na verdade, até pode-se dizer, tem muito para ser acrescentado.
Esta parábola é maravilhosa. Em todo caso, só para dizer que eu não fiquei quieto, porque tenho uma tendência de ter vontade de conversar, vamos enfatizar nesse rápido pensamento que deve existir em todos os tempos da humanidade o mesmo interesse que Cristo teve, de maneira tão sábia, de expor os seus ensinamentos para cada era, e principalmente para aqueles que viveram no seu tempo durante a sua trajetória existencial como alma reencarnada. Porque, na verdade, naquele tempo as pessoas aceitavam e aprendiam. Só que tem um detalhe: as parábolas que Cristo deixou, elas servem para todas as épocas da humanidade. Então é uma maravilha a gente fazer essa constatação, e espíritos superiores têm feito análises maravilhosas, que considera todos os aspectos em termos de benevolência para com os nossos semelhantes que acontecem quando eles ficam interiorizando os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Porque, na verdade, Cristo foi psicólogo, foi pedagogo, foi médico e foi o detentor maravilhoso de tantos conhecimentos que nós não temos condições para analisar. Mas deixou de maneira tão simples seus ensinamentos, e que eles sempre são atuais para o nosso aprendizado e crescimento. Não sei se eu disse muita coisa útil, minha irmã, mas eu espero ter ajudado um pouquinho para enriquecer, bem entendido, a exposição que o nosso irmão Devanir acabou de fazer de maneira muito brilhante. Exato, professor Joel. O senhor auxiliou, né? O Devanir colocou muito bem. Então, só para finalizar, como foi tão bem colocado por ambos, né? A gente entende que esses conhecimentos, né? Qualquer conhecimento que a gente tenha, então, o literário é quem vai trabalhar com literatura, né? A gente tem vários. O conhecimento do homem, na verdade, ele é dividido em vários setores, já que a nossa vida é composta de vários segmentos, de vários setores. Mas aqui Jesus enfatiza, na verdade, o conhecimento da luz, que é a verdade, né? E o que é esse conhecimento? Esse conhecimento, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, na questão 619, como o Devanir bem trouxe, o professor Joel complementou, é o conhecimento da lei de Deus, né? E ele, nessa questão, ele fala que todos podem conhecê-la. Né? Tem a divulgação através do seu evangelho, através da doutrina espírita, mas infelizmente nem todos a compreendem. Assim como nos outros saberes, é preciso que a gente se dedique a estudar, a pesquisar, a entender o que está por trás de cada letra, né? E ele coloca que os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Então, com isso, a gente vê que aquele que vai atrás, que busca, né, busca entender as palavras não só de forma intelectual, mas de forma que ela se transforme em saber, né, vai auxiliar, vai ter uma oportunidade de entender a sua vida como um todo. E nesse entendimento de vida, de ser luz, a gente coloca também o entendimento das emoções, né? Porque as emoções, os pensamentos é que formam quem nós somos no atual momento. E é através do conhecimento de quem nós somos que nós podemos aplicar essa luz, né? Aplicar essa luz de Jesus que vem através do seu evangelho nos ensinar o caminho para aproveitar de uma forma mais sadia as oportunidades que a vida nos oferece e assim conseguirmos avançar em maturidade e crescimento espiritual. E diante disso a gente pergunta, professor Joel, qual é o significado dessa parábola de não colocar a luz debaixo do alqueire? O que ele quis efetivamente dizer para nós, enquanto espíritas, né? Vamos pensar do lado espírita, o que é não colocar a luz debaixo do alqueire? Como a gente pode entender isso hoje? Porque, na verdade, eu estava aqui lembrando, a humanidade
nos primórdios dos tempos, quando começou a aprender a discernir, sempre Deus cuidava de mandar enviados especiais, os profetas, que eram médiuns, para transmitir ensinamentos e referenciais de conduta para que essa humanidade pudesse ter um progresso mais acelerado em termos de autotransformação. Mas, na verdade, a luz debaixo do alqueire retrata uma realidade que aconteceu no passado, porque os sábios que atingiam um patamar evolutivo, porque já eram espíritos evoluídos mesmo, que tinham reencarnados, eles pertenciam geralmente a organizações que tinham um caráter secreto, porque certos campos do conhecimento, se fossem expostos, eles criariam possivelmente uma reação muito grande nas pessoas, porque elas não haviam ainda, como a irmã muito bem disse há poucos momentos, atingido a maturidade para entender aquelas revelações. A razão por que então Cristo, de maneira tão sábia, falou por parábolas, mas deixou nestas parábolas que expressam a sua sabedoria o caminho pelo qual sempre se podem fazer interpretações na medida em que os tempos avançam-se dentro da eternidade no planeta Terra e cada vez mais nós vamos ampliando a nossa visão. Imaginem só, meus irmãos, o que seria o que fizeram, o que aconteceu. Os seguidores do cristianismo na Idade Média, quando, por exemplo, um Giordano Bruno vislumbrou, em termos de pensamentos filosóficos, a respeito do infinito, contraditando aqueles pensamentos que a Igreja aceitava ao pé da letra e que foram propostos por Ptolomeu, sim. O sistema ptolomaico, onde existiam 11 esferas e a Terra era o centro do sistema. E na visão dos homens, no fim do mundo, o céu unia-se com a terminalidade da Terra, e que a Terra era plana, e que a Terra estava no centro do universo. Giordano Bruno, depois de torturado, ele foi queimado vivo numa fogueira. Por esse motivo, percebam bem, então, que tem certos campos do conhecimento que, enquanto a humanidade não atinge a maturidade, às vezes é melhor até que não sejam expostos por aqueles poucos que têm essa visão, mas precisam acontecer, no entanto, essas revelações. Por exemplo, o Ptolomeu, quer dizer, o Galileu Galilei, que enxergou as luas de Marte, as luas de Júpiter, através da luneta que ele, de maneira genial e possivelmente orientado pelas forças do bem, conseguiu constituir. Ele foi simplesmente submetido aos inquisidores medievais que obrigaram ele a se retratar e confessar como praticante de heresias e que ele renunciava a todas aquelas verdades que estava tentando afirmar. E mesmo assim foi condenado ao exílio eterno. Então percebam, sempre no transcurso do tempo, quando os seres humanos, através dos processos reencarnatórios, atingem um grau de maturidade espiritual e estão prontos, aparecem aqueles que mostram os enfoques novos nessa trajetória evolutiva em termos de pensamentos mais modernizados que vão pondo o homem cada vez mais a par da verdade. Eu sei que o tempo é muito limitado, minha irmã, mas só para finalizar, vamos dizer que a luz debaixo do alqueire é aquilo que faziam esses sábios, muitas vezes, e que fazem ainda nos dias atuais. É bom que nós saibamos que existem organizações secretas que dedicam-se à prática e à investigação de verdades. Verdades essas que hoje em dia a gente sabe, todas elas estão contidas na doutrina do Consolador Prometido, mas eles guardam segredo sobre aquilo que aprendem. E que, na verdade, então, é apenas um segmento
de uma tradição do passado, não se sabe desde quando existem essas organizações. Por exemplo, a maçonaria preconiza uma verdade como sendo eles do tempo dos egípcios, quando naquela época já existiam os grandes iniciados. Os Rosacruzes também têm a mesma, eu não vou dizer pretensão, têm o mesmo pensamento, e assim, então, eles guardam segredos, só que esses segredos deixam de ser segredo na medida em que o ser humano vai evoluindo, vai progredindo. Então, isso é esconder a luz debaixo do alqueire, é não mostrar a luz. Agora, aqueles que conhecem a verdade e Cristo não fez segredo nos seus ensinamentos, ele propôs de maneira tão sábia seus ensinamentos que sempre elas foram verdade, sempre foram luzes ou alqueire acima do velador, mostrando toda a sua luminosidade, mas de acordo com o patamar evolutivo das pessoas. E assim, então, vão os seres humanos progredindo, entendendo cada vez mais. A luz debaixo do alqueire não deve ficar, mas sim precisa brilhar para aumentar o nosso entendimento. E aqui, então, eu passo a palavra para ti, minha irmã, porque senão eu vou prosseguir falando, pensando, e aí eu vou estourar o tempo e quebrar a ordem que eu sei que tem que existir na sequência desta gravação. Com a palavra, minha irmã Cris. Bem, o professor Joel já colocou, lógico, de uma forma resumida, por conta do tempo, mas colocou tão bem aqui, né, um entendimento dessa parábola, que eu acredito que ficou claro para todos, né, o que seria ser luz, né, o que compete. E só para finalizar, a gente lembra que cada um de nós é convidado a ser essa luz ao mundo, né, mostrando dentro, respeitando sempre o estágio atual que cada um se encontra, né, divulgando as mensagens de Jesus. E aproveitando, a gente pergunta para Rita, e o que a gente, baseado na resposta do professor Joel, né, de que forma nós podemos ser luz divulgando a nossa fé? Como é que esse colocar a nossa postura, levar essa luzinha para as outras pessoas, mas ao mesmo tempo respeitar a opinião do outro? Então, a candeia não pode ficar debaixo do alqueire. A doutrina espírita é uma luz que deve brilhar para quem quiser ver. Afirma-se espírita é como o ato de emitir qualquer opinião, engajar-se. E engajar-se significa defender um ponto de vista, ainda que faça a opiniões contrárias. Dependendo do contexto, do nosso contexto familiar ou social, não é uma tarefa fácil. E por medo de prejudicar nossas relações com pessoas que amamos e respeitamos, podemos acabar escolhendo e esconder aquilo que realmente pensamos. Não são aqueles que têm necessidade de tal alívio. Não há por que temer o julgamento alheio. Aquele que hoje zomba pode ser o mesmo que amanhã encontrará uma nova alegria nas palavras de Jesus. Existem centenas de fontes de luz, milhares de caminhos diferentes que levam a Deus. A doutrina espírita é apenas uma delas. O mais importante é saber respeitar a opinião do outro, ao mesmo tempo que se permitir conhecer a doutrina e, sobretudo, o bem que ela nos trouxe, o bem que ela nos ensina a fazer pelos outros, através da e por nós mesmos, através da análise de nossas dificuldades e vontade de melhora. Não sejamos egoístas em nossa fé. Retiramos o nosso alqueire de cima da candeia e deixamos que ela brilhe iluminando o nosso caminho e de todos aqueles em necessidade da luz divina em nossa volta e espalhando energias positivas por onde passar. Bem, a Rita colocou muito bem essa questão, né? Mostrando para a gente que o fato da gente ter uma fé, querer divulgar nossa fé, não significa passar por cima do outro, né? A gente deve respeitar, afinal de contas, né? A doutrina vem justamente, espírita vem justamente nos ensinar o respeito ao próximo, assim como Jesus nos ensina a amar o próximo como a gente amaria a nós mesmos. Então a gente pergunta para Sheila.
Sheila, qual seria o papel da doutrina espírita, então, na divulgação da luz de Jesus? A doutrina espírita, como movimento renovador, tem um papel considerável no seio da humanidade. Pelas verdades fundamentais que traz, preenche o vazio que a incredulidade faz nas ideias e nas crenças. Pela certeza de um futuro conforme a justiça de Deus, tempera as agruras da vida e evita os funestos efeitos do desespero. Dissipa a incredulidade e a superstição, pois que dá a conhecer novas leis da natureza, chave para os fenômenos incompreendidos e problemas até então julgados insolúveis. Nós espíritas estamos encarregados de levar a luz, já que sabemos, com os conhecimentos emanados da doutrina espírita, porque a humanidade está doente, porque sofre, porque chora, porque desespera. Ide e pregai, falou-nos Jesus. Ide e pregai, repetiu Erasto, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, em Paris, no ano de 1863. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, disse Jesus, Lucas 10, 3. O verdadeiro espírita convicto das realidades da vida que estuda não deve ficar na posição cômoda, passiva dos que esperam e aguardam Jesus, levantando as mãos postas aos céus, em atitudes suplicantes. Ide, eis que vos mando, foi a ordem peremptória do Mestre. Cabe a nós respondermos, presente, estou pronto. Mas muitos companheiros reclamam contra a cruz e o martírio. Bem, diante do que a Sheila colocou, né, fica claro que a doutrina espírita, o professor Joel já tinha mencionado, Devanir também, a Rita também mencionou agora, ela vem nos esclarecer aqueles pontos que ainda estavam obscuros. Obscuros não porque era algo secreto, né? Mas sim porque a gente não tinha ainda o entendimento, o amadurecimento para entender essas verdades. E se a gente for pensar bem, apesar de hoje já estarmos mais evoluídos, termos amadurecido um pouquinho, ainda nos falta compreensão, porque se assim não fosse, a gente já teria colocado, né, o Evangelho de Jesus de uma forma mais concreta em nossas vidas. Então, vale a pena a gente refletir um pouquinho, né, sobre essa luz de Jesus, como é que eu posso aplicá-la no meu dia a dia, né? Me tornando uma luz, né? É o que a gente acredita, e não simplesmente sendo essa luz somente na casa espírita, mas em todos os locais que a gente pode estar. E o Devanir vai nos dar uma contribuição aqui agora, Devanir. Você pode colocar para a gente esse seu pensamento, que eu acho muito importante? Bem, eu considero que a melhor divulgação que podemos oferecer aos semelhantes da mudança que o Espiritismo e o Evangelho provocam em nossas vidas não vem das palavras fáceis que despejamos, mas sim da atitude renovada pelo bem, que saibamos demonstrar em cada gesto e em cada ação. Bom, Cris, só para completar aqui o que os meninos falaram, eu concordo com o Devanir, né, com essa relação de que a divulgação ela vai além das palavras, ela está principalmente relacionada com os atos, e com o que a Sheila trouxe para nós. E para completar, algo que eu acho, né, bem interessante, uma fala que eu acho bem interessante do Kardec, com relação a essa questão e com relação à força do Espiritismo, enquanto uma doutrina completa, ele diz o seguinte em Obras Póstumas: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Olha, ele ressalta a questão de ser a única tradição. Isso é muito forte. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das suas convicções e sabiam que a tua fé,
qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sobre a tarefa tão pesada que aceitastes, fica sabendo que fostes feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades, ou seja, que apesar disso tudo, de toda essa força que a doutrina tem, ainda assim passaremos por dificuldades para trazer, para levar à tona, para divulgar essa doutrina. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda vão atacar-te e aos teus como armas envenenadas, ou seja, teremos ataques sempre. Prepara-te para a luta. Então, para além da divulgação em si, para além do exercício, do trabalho, do esforço e do exemplo, nós temos que nos preparar para a luta. Como que a gente se prepara para a luta? Com os estudos, com a busca do conhecimento, com as palestras, com a conversa, com a troca de conversa. Isso aqui que a gente está fazendo é uma batalha. Na verdade, isso aqui que a gente está fazendo é uma luta, de nos reunirmos, de trabalharmos em prol, de levar um pouco do que a gente conhece, do que a gente pesquisa para as demais pessoas. Então, fica aqui o convite para que todos nós busquemos essa luta pela divulgação da doutrina. Passa a palavra. Bem, acredito que dessa forma, nós concluímos esse questionamento. E a gente pergunta então agora para Poliana. Poliana, o que significa revelar o que está oculto em nossos dias atuais? O que ainda está oculto que a gente precisa revelar? Você pode nos esclarecer e já fazer um fechamento com o que foi abordado, por favor? Então, Cris, que tarefa difícil essa que você me repassou, hein? Responder e ainda fechar? Vamos ver se eu consigo. A pergunta, então, só para a gente retomar aqui, é o que significaria revelar hoje em dia. Então, basicamente, eu acho que revelar é trazer à tona conhecimentos que antes não eram permitidos, Basicamente, é você tirar o véu daquilo que estava oculto anteriormente. Então, a partir do momento em que nós temos aí novos conhecimentos vindo à tona, novos conhecimentos nos sendo repassados pelos espíritos, nós temos novas revelações, Até seguindo essa linha de raciocínio, o espiritismo é tido como a terceira revelação, justamente, porque através da codificação dos ensinamentos e do conhecimento dos espíritos, Allan Kardec consegue produzir um material que servirá de base doutrinária para toda a humanidade. Então, houve aí uma grande revelação. E até hoje, até os dias atuais, nós vemos muitas revelações por meio de livros, de conhecimentos, Então, os espíritos, eles nos trazem novos conhecimentos a todo momento. E aí, essa questão do oculto acaba vindo à luz, É claro que a gente deve atentar para o fato de que os conhecimentos não vão vir todos e tampouco todos de uma vez. Isso vem com o tempo e dado o amadurecimento do homem. E daí, voltando às nossas questões, ao nosso estudo para fazer um fechamento básico, nós nos remetemos então aos ensinos de Jesus, que eram basicamente por parábolas, como foi dito pelos colegas, que nada mais eram do que histórias que traziam um profundo e um importantíssimo conteúdo para as noções da época. E que até hoje, se brincar, tem muita gente que não consegue entender grande parte dessas parábolas. Ou se entendem, ou se conseguem entender, acabam que não entendem em sua essência. Então, essa questão das parábolas, eu acho que são muito importantes e que nós, principalmente nós espíritas, precisamos nos atentar para elas, porque são questões, são conhecimentos profundos, são conhecimentos importantes e que muitas vezes nós não conseguimos entender. E principalmente, muitas vezes, por não darmos a devida atenção a esse livro que é a Bíblia,
né? Geralmente espírita tem uma grande um grande medo da Bíblia, né? Um medo de olhar para a Bíblia com outros olhos. E aí, continuando, nós temos que a questão da divulgação do Espiritismo, da divulgação das palavras de Jesus, é algo que deve estar presente, né? Não só para o espírita, mas eu imagino que para todas as religiões, claro, né? Sem trazer aquela carga de fanatismo, né? Tudo na quantidade certa. E é importante o papel do espiritismo com relação à divulgação dos ensinamentos de Jesus é inquestionável. Eu acho que a gente não precisa se delongar nessa questão. E fechando, é basicamente isso, né? Devemos sempre buscar o conhecimento, novos entendimentos, e a partir de conhecimentos que hoje não são mais ocultos, procurar crescer e evoluir para, quem sabe, mais na frente, novos e diferentes conhecimentos possam ser revelados para nós. Essa palavra. Bem, diante de tudo que a Poliana nos trouxe, né, e de todo o conteúdo que foi abordado aqui, infelizmente o tempo é pequeno, mas a gente acredita que deu para todo mundo ter uma noção do que é ser luz, e a gente convida a todos, né, a uma reflexão maior nessa semana de como a gente pode ser luz. Eu separei essa semana um texto de William Shakespeare que chama Menestrel. Eu até nós vamos deixar na página da Cavile, né, um link para vocês que vocês podem visualizar. Aqui nós vamos colocar a mensagem só falada, né, com uma música ao fundo. Mas quem quiser ver as imagens, é um vídeo, eu vou passar o link e vocês poderão encontrar essa mensagem que chamou Menestrel, que ela traz um resumo bastante completo de todas as fases da nossa vida, né? Em todos os momentos que a gente pode ser uma luz, né? E está se colocando essa luz acima do local em que ela possa ser vista. O professor Joel queria acrescentar alguma coisa? Pois não, professor, pode dizer. Pois é, minha irmã, eu na verdade senti vontade, por esse motivo, transmitir o recado. É muito importante sabermos que a doutrina do Consolador prometido, de acordo com o atributo que Deus implantou em todos os seus filhos, que é o instinto de sobrevivência, nos proporciona um consolo que as outras crenças religiosas não conseguem transmitir aos seus adeptos, mas com certeza num dia estas crenças irão mudar de opinião. É no que se refere à morte, é de que nós somos almas eternas e que ninguém morre. E que nós vamos, através da pluralidade das existências, ampliando o nosso conhecimento e tendo cada vez mais a visão consciente da magnitude em termos infinitos da sabedoria divina, que concretizou sim, a sua casa, onde existem um número incomensurável de moradas. E na proporção em que a ciência vai evoluindo, nós vamos conseguindo não só desmitificar certos dogmas que seriam professados pelas outras crenças religiosas e cristalizados no tempo de geração após geração, porque a ciência nos está fornecendo recursos que nos propiciam essa condição, como, por exemplo, a das estrelas fixas, como, por exemplo, o do céu esférico, como, por exemplo, José tendo parado a Terra, sustado os movimentos da Terra, e como, por exemplo, as múltiplas moradas da casa do Pai, que no passado eram um ato de fé, e agora as sondas espaciais nós estão revelando cada vez mais, junto com os ensinamentos transmitidos, ou conhecimentos transmitidos pela ufologia, de que realmente na casa do Pai existem muitas moradas e esses orbes que orbitam em torno das estrelas têm condições sim de abrigar a vida em processo de evolução.
Isso me parece muito importante, porque essa certeza robustece aquela nossa convicção e nos transmite a tranquilidade tão necessária. Nós somos eternos, nós somos felizes, não importa que morramos aparentemente ou passemos pela transição agora, ou daqui uns minutos, ou amanhã, ou depois. Nós somos almas eternas, somos filhos de Deus e Ele nos ama a todos nós. É isso que eu tinha muita vontade de dizer, minha irmã. É muito bem colocado, né, professor Joel? Até fazendo link com a semana passada, em que a gente trabalhou um pouquinho o que seria a morte, né? Então, para nós espíritas que somos, acreditamos, né, temos a certeza e o conhecimento de que somos espíritos imortais, né? A morte, na verdade, é só uma passagem. O que existe é a morte do corpo físico, na verdade. O corpo físico que tem uma data limite, né? Então, por conta disso, ele tem um fim. Mas o nosso espírito não. A cada existência ele aprende um pouquinho mais. Então, a gente convida agora vocês a ouvirem essa poesia, se a gente pode colocar assim, de Shakespeare, que ele vai relatando de situações do dia e que, se a gente for olhar pelo conhecimento que nós temos aqui, pela doutrina e pelas mensagens de Jesus, nós vamos ver que em cada uma dessas situações a gente pode ser uma luzinha, né, a brilhar e a mostrar que podemos fazer melhor e diferente. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que o seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade,
pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Agora, então, pedimos ao professor Joel que proceda com a prece de encerramento. Mentores espirituais amigos, que estão compartilhando conosco neste momento, mas que acompanham as atividades da Cavile, especialmente irmãos da Colônia Maria de Nazaré, mas também mentores espirituais de todas as colônias espirituais, que estão centradas em Deus e que têm Cristo como referência. Ajudai-nos para que possamos conseguir a nossa libertação em termos de raciocínio e análise, para, conhecendo estas verdades, ficarmos libertos e acompanharmos o progresso que existe na atualidade, que deixam em evidência o quanto Cristo estava certo, quando na sua rogativa feita a Deus, suplicou que fosse enviado outro Consolador. E este Consolador prometido é a nossa doutrina espírita. E finalmente queremos a ajuda vossa, mentores espirituais amigos, na forma de bênçãos fluídicas, endereçadas para o nosso sistema nervoso central, para que possamos aumentar cada vez mais a nossa capacidade de entendimento, utilizando a filosofia e a ciência na prática desta religiosidade, na qual Cristo é o nosso modelo, nosso guia e também da humanidade. E o Pai maior, que é Deus, inteligência suprema, nos deu a graça e a felicidade de permitirmos que nós existíssemos, para que possamos, na nossa trajetória evolutiva, marchar e nos afinizarmos cada vez mais com Ele, e assim conseguirmos nos tornar num dia, dentro da eternidade, espíritos puros, sábios e benfazejos. Obrigado, Jesus, Divino Mestre. Obrigado, mentores espirituais amigos que tenho certeza nos assistem. A todos nós. Obrigado, amado Pai Celestial, que nos concede a chance de sermos, com grande entusiasmo e, não obstante nossas imperfeições,
os trabalhadores de última hora. Obrigado, amado Pai Celestial, obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma sexta-feira tranquila, serena, né? Uma noite repleta de paz e um final de semana abençoado, repleto de luz de Jesus. Esperamos todos na próxima sexta-feira, no próximo programa. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br